Num voo aparentemente tranquilo, enquanto os passageiros olhavam para as suas janelas e se sentiam pequenos diante da imensidão das cadeias de montanha que compõem os Alpes franceses, um dos pilotos precisou ir ao banheiro. De repente, sentiram o movimento suave da inclinação do avião para baixo. Era 24 de março de 2015 e a primavera já dava sinais claros em Barcelona. O ar estava fresco, mas sem o frio cortante do inverno. No caminho para o aeroporto internacional de Barcelona, a atmosfera era de rotina. Ônibus e táxis chegando e saindo, turistas com malas coloridas, famílias se despedindo com abraços apressados e viajantes de negócios caminhando com pressa, fones nos ouvidos e laptops a tiracolo. O aeroporto de Barcelona é um dos maiores da Europa, moderno, movimentado, com grandes corredores de vidro que deixam entrar luz natural. Ali o ritmo é constante. Anúncios de embarque ecoam pelos altos-falantes. O cheiro de café recém-preparado se mistura ao das padarias e restaurantes. E em cada portão há um mosaico de nacionalidades, culturas e histórias que se cruzam apenas por algumas horas. Entre os passageiros do voo Germanwings 9525, um grupo se destacava: 16 estudantes adolescentes e dois professores da Josef Honig Gymnasium de Halter Amsi, Alemanha, haviam passado semanas em intercâmbio no Instituto Giola, em Linnar del Valle, e agora carregavam nas malas lembranças, pequenos presentes. Nas expressões, a mistura de cansaço e empolgação. Ao lado, os dois professores observavam com carinho aquela agitação juvenil. Entre os 144 passageiros que aguardavam o embarque, havia também executivos de negócios, casais que retornavam de férias e nomes importantes da música clássica, que regressavam após uma apresentação em Barcelona. Cada um ali carregava sua própria história, sua própria pressa, seus próprios motivos para embarcar. Mas era impossível não notar a vitalidade dos jovens estudantes. Quando o anúncio ecoou pelos altos-falantes, a movimentação começou de forma natural. Passageiros levantaram-se lentamente, alguns apressados para garantir espaço no compartimento de bagagens, outros mais tranquilos. A bordo do Airbus A320 estavam 6 tripulantes, 2 pilotos e 4 comissários de bordo. O comandante era Patrick Sonderheimer, alemão de 34 anos. Tinha cerca de 10 anos de experiência de voo e acumulava mais de 6.000 horas de voo em diferentes companhias, incluindo Lufthansa, Germanwings e Condor. Era descrito como um profissional competente, experiente com o modelo Airbus A320, pai de 2 filhos. No dia do acidente, havia realizado o voo de ida entre Düsseldorf e Barcelona pela manhã e retornava com a mesma aeronave. O copiloto era Andreas Gander-Lubbe, de 27 anos, também alemão. Tinha apenas 630 horas de voo e trabalhava para Germanwings desde setembro de 2013. Após formar-se na escola de voo da Lufthansa, Lubitz já havia interrompido seu treinamento anos antes devido a episódios de depressão, e as investigações posteriores revelaram que ele havia sido tratado por tendências suicidas, condição que não havia comunicado à companhia aérea. Os 4 comissários de bordo eram responsáveis pela segurança e atendimento dos passageiros durante o voo. Seus nomes não foram amplamente divulgados pela imprensa internacional. Pouco antes das 9 horas da manhã, a aeronave fechou as portas e iniciou o taxiamento pela pista do aeroporto de Barcelona. Do lado de fora, o sol da manhã iluminava a fuselagem branca com detalhes amarelos e roxos da Germanwings. Pelas janelas, os passageiros podiam ver outros aviões da Lufthansa, Vueling e Ryanair, se preparando para partir. No interior da cabine, alguns jovens colaram os rostos no vidro, observando a movimentação do aeroporto com fascinação. Às 9 horas e 10 minutos da manhã, o avião alinhou-se na pista 07R. O som crescente dos motores tomou conta da cabine, vibrando no corpo dos passageiros. Em segundos, o Airbus A320 deixou o solo de Barcelona. A cidade, com seu traçado geométrico e o Mediterrâneo brilhando ao fundo, ficou para trás. A aeronave subiu firme, atravessando camadas de nuvens claras até alcançar o céu limpo e azul. Para os passageiros, aquilo era apenas mais um voo. Para os estudantes, significava o fim de uma jornada inesquecível e o início de outra. O Germanwings 9525 ganhou altura rapidamente. O som dos motores, forte no início, foi diminuindo à medida que a aeronave estabilizava o voo. Às 9h30, o Airbus A320 alcançou os 38.000 pés de altitude. Tudo seguia dentro da normalidade. O capitão Patrick Sonderheimer verificava novamente a rota, preparando-se para deixar o controle temporário nas mãos do copiloto. Com voz calma
calma, comunicou à torre o último contato rotineiro. A aeronave estava em cruzeiro, sem anomalias. Depois, ajustou os sistemas automáticos e avisou Lubitz que sairia da cabine para ir ao toalete. O gesto era comum, parte da rotina de qualquer voo. Lubitz respondeu de forma breve, quase monossilábica, sem dar margem para a conversa. O capitão então levantou-se, abriu a porta da cabine e seguiu pelo corredor, cruzando discretamente com passageiros e comissários que o cumprimentaram com um aceno. Enquanto isso, pouco depois das 9h31, enquanto o Airbus A320 já cruzava os Alpes franceses, nada parecia fora do normal. Pouco depois das 9h31, enquanto o Airbus A320 já cruzava os Alpes franceses, nada parecia fora do normal para quem estava no salão de passageiros. Na cabine de comando, porém, Andreas Lubitz havia trancado a porta após a saída do capitão para ir ao banheiro. Com movimentos calculados, o copiloto iniciou a descida programada. O avião começou a perder altitude gradualmente, cerca de 3.500 pés por minuto, um ritmo incomum. Enquanto isso, o capitão Sonderheimer, ao retornar, encontrou a porta da cabine trancada. Primeiro, tentou abrir com o código padrão, mas percebeu que estava bloqueado por dentro. Bateu a porta e chamou Lubitz pelo interfone. Não houve resposta. Do lado de fora, passageiros próximos à primeira classe talvez tenham ouvido batidas abafadas vindas da cabine para chamar a atenção imediata. O Airbus já havia perdido milhares de pés de altitude. O Airbus avançava a 700 km por hora e o terreno estava cada vez mais próximo. Do lado de dentro, o tempo parecia se arrastar em segundos eternos. Quando os últimos gritos ecoaram pela cabine, a fuselagem inteira tremia, e orações, súplicas, choro, um silêncio esmagador de quem já sabia que não havia saída. Às 9h41, o voo Germanwings 9525 se chocou contra os Alpes franceses, desintegrando-se em milhares de fragmentos espalhados por uma área de 2 km². Nenhum dos 150 a bordo sobreviveu. No dia 24 de março de 2015, o BEA, órgão francês responsável por investigar acidentes aéreos, enviou 7 especialistas ao local da queda, acompanhados por representantes da Airbus e da CFM International. Já no mesmo dia, foi encontrada a primeira caixa preta que registrava as vozes da cabine, e uma semana depois, a segunda, com os parâmetros de voo. Em maio, o BEA divulgou um relatório preliminar confirmando que o copiloto ficou sozinho na cabine durante a fase de cruzeiro, travou a porta e reprogramou o piloto automático para reduzir a altitude até a colisão. O áudio mostrou tentativas de acesso feitas pelo capitão e pela tripulação, enquanto apenas a respiração de Lubitz era ouvida até os instantes finais. As gravações levaram à conclusão de que Andreas Lubitz derrubou o avião de forma deliberada. Nascido em 1987, na cidade alemã de Montabaur, ele havia interrompido seu treinamento por problemas de saúde mental, mas foi contratado pela Germanwings em 2013, após se formar na escola de voo da Lufthansa. Lubitz tinha apenas 630 horas de voo e 27 anos de idade. Vivia com os pais em Montabaur, mas também possuía um apartamento em Düsseldorf. Não havia qualquer indício de ligação com terrorismo, sendo descrito por vizinhos como simpático e acessível. Uma imagem contrasta fortemente com o ato que o tornaria responsável pela tragédia. Após o acidente do Airbus A320 da Germanwings, autoridades de aviação de países como Canadá, Nova Zelândia, Alemanha, Austrália, Portugal e Brasil adotaram ou recomendaram a obrigatoriedade de manter sempre 2 pessoas na cabine de comando durante todo o voo, medida também reforçada pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Diversas companhias aéreas, incluindo 7 que anunciaram mudanças logo em 26 de março de 2015, passaram a implementar esse procedimento como resposta ao fato de o piloto ter trancado a porta da cabine na ausência do comandante, impedindo qualquer intervenção.